receber todo o carinho, toda a atenção nesses dias tão difíceis que a humanidade está passando. É preciso muito isso, a gente realmente demonstrar amor, amizade, carinho, se reunir, ver as pessoas, abraçar. O mundo precisa mais de amor, né? E o tema escolhido hoje, os tempos são chegados. Quantas situações difíceis a humanidade vem passando, quantas dificuldades, as provas estão se acentuando. Parece que antigamente, quando a gente era mais novo, que não faz muito tempo, as coisas demoravam. As férias do colégio, meu Deus, aquilo era uma eternidade, não chegava nunca. Hoje, a gente chega em janeiro, a gente guarda a árvore de Natal, quando pisca já está o pessoal enfeitando de novo, o ano voa, as coisas estão voando. Então, eu trouxe um estudo, no início baseado no livro A Gênese, de Allan Kardec, que no livro A Gênese vai estar o título, né, os tempos são chegados. Depois eu vou trazer duas mensagens de Dr. Bezerra de Menezes. Uma do livro Recados do Meu Coração e outro foi uma psicofonia que Divaldo Franco fez no encontro em 2010, uma mensagem do Dr. Bezerra falando sobre a era nova que estamos vivendo. Então que Jesus nos ajude, que a gente possa compreender o momento que estamos vivendo, né? Para iniciar o nosso estudo, eu vou começar com o livro A Gênese. E lá, o livro A Gênese foi escrito em 1868, Sinais dos Tempos. E Kardec escreveu baseado na orientação de tudo que ele estudou das mensagens dos Espíritos Superiores. E lá diz assim: dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus e que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade são chegados. Então, logo nesse primeiro parágrafo, a gente lembra que Jesus, há 2000 anos, Jesus falou no discurso profético, alguns dias antes dele ser condenado, preso, ele fez algumas prevenções para o futuro. E ele falava dos sinais dos tempos. Aí nós vamos encontrar vários médiuns, videntes, Nostradamus, as religiões, grupos esotéricos falando de um tempo que iria ocorrer uma grande mudança. Os povos maias lá da América Latina, né, dali da América Central, também fala desse momento tão especial. Então nós estamos vivendo um momento muito especial da história da humanidade. Aí, no final do estudo, eu faço uma pergunta: nós somos felizados por estarmos reencarnados nessa época ou não? No final, a gente vai tentar descobrir isso, né? Mas Allan Kardec escreve: para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância, essas predições de que uma época especial está chegando. Para a maioria dos crentes, elas possuem qualquer coisa de místico sobrenatural. Então tem pessoas que não acreditam em vida espiritual, não acreditam em transição planetária, não acreditam em fim dos tempos, sinais dos tempos, nada disso. E tem outros que não acreditam demais, que são apavoradas, que acreditam que vai ter um arrebatamento, que vai ter um cataclismo, como teve o dilúvio, que vai acontecer alguma coisa, vai morrer todo mundo. O que o Espiritismo fala? As duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira porque envolve a negação da providência, e a segunda porque é a perturbação das leis da natureza. Então essas duas ideias estão equivocadas, de que não vai acontecer nada e que vai acontecer algo muito grave. Na verdade não vai ser assim. Mas como que vai ser essa transição? Como que vai ser isso? Na criação de tudo, em toda a criação, na criação tudo é harmonia. Tudo revela uma providência, uma lei de progresso. Então, gente, nós, quando estudamos a doutrina do Espírito, lá na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, uma das leis é a lei de progresso. Tudo acontece
de uma forma correta, existe uma ordem. Tudo acontece de maneira perfeita, porque Deus é perfeito e está sempre nos impulsionando para uma evolução, para o nosso bem. Tudo acontece para o nosso bem. Então nós estamos vivendo uma época de transição, os tempos preditos estão chegados, sim, mas não vai ser nada abrupto. Pois esse progresso tão esperado, ele está ocorrendo de forma serena, tranquila, porque tudo em a natureza é equilíbrio. Agora nós, espíritos, estamos caminhando, estamos nos esforçando para fazer o nosso progresso e a gente entrar no fluxo da vida, ou nós estamos nadando contra a corrente da vida de progresso? É o que a gente está estudando hoje. E Kardec continua. Ele progride fisicamente e moralmente. O planeta Terra, a humanidade, progride fisicamente e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Isso aqui é complicado. Porque a gente escuta muito. Reconhece o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para fazer a sua transformação moral, vencer suas más tendências. A gente está sempre recebendo orientação de que a gente tem que estudar o Evangelho. A gente está se esforçando. Um dia desses, 42 graus no Rio de Janeiro, estamos aqui no Jacal estudando. A gente está se esforçando. Eu estou preocupado com o meu progresso. Mas a Kardec está dizendo aqui, ou melhor, os espíritos através de Kardec, está dizendo que o planeta vai progredir e evoluir com o esforço dos encarnados e dos desencarnados também. Aí eu fico pensando assim, o que eu tenho a ver com isso, uma vez? Com os desencarnados. A gente tem que lembrar questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os espíritos nos influenciam na nossa vida? Muito mais do que vocês pensam. Praticamente eles nos dirigem. Paulo de Tarso, lá na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, ele disse: nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunhos. Então, o esforço que eu estou fazendo de me tornar uma pessoa melhor, o esforço que nós estamos fazendo de nos transformarmos em cristãos verdadeiros, nós estamos exemplificando e orientando, ajudando na transformação moral dos desencarnados que estão nos acompanhando. Olha a responsabilidade e a importância da gente chegar e dizer: eu sou espírita. Né? Bem, esses dois tipos de progresso moral e físico seguem um ao outro paralelamente. Esse progresso pode ser lento ou com mudanças bruscas. Cada uma delas resulta em um movimento ascensional que marca por características acentuadas o período progressivo da humanidade. Então, de tempos em tempos, Allan Kardec está falando que a humanidade passa por situações que é para empurrar a gente para cima. Né? São as epidemias, as dificuldades, as situações, às vezes acontecem algumas pequenas catástrofes em certas regiões do globo, para dar uma sacudida. Né? Mas olha que interessante o que Kardec fala. Esses movimentos subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio do homem são, de um certo modo, fatais no seu conjunto, porque estão submetidas às leis. Então, gente, Allan Kardec falou há 155 anos atrás que todos esses movimentos, tudo que acontece no planeta, na nossa vida, está sendo, não quero errar a palavra, subordinado ao livre-arbítrio nosso. Ué, Wagner, eu não entendi. O nosso pensar, o nosso sentir e o nosso fazer vai gerar uma energia que vai contaminar o que está ao meu redor, e a somatória da vibração do pensamento, do sentimento
e da ação da humanidade na Terra vai alterar a constituição física e espiritual do planeta. Somos responsáveis por tudo que acontece fisicamente e moralmente na Terra, por causa do efeito das vibrações do nosso agir, de como utilizamos o nosso livre-arbítrio. E os tempos são chegados e seremos cobrados, porque a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós estamos há 2000 anos, há 2000 anos atrás, Jesus veio e nos deu a semente. Ó, está aqui a semente. E nós estamos há 2000 anos plantando. E chegou a época da colheita. A colheita do que nós fizemos, pensamos e falamos nesses 2000 anos. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, a humanidade, ela tem um progresso intelectual enorme. Nós já estamos lá no espaço, em outros planetas, né? Nós estamos descobrindo o universo, estamos descobrindo o microverso, as células, moléculas, as energias atômicas. Então nós já temos condições, nós já não somos crianças, já somos jovens espiritualmente, já temos consciência. É tipo criança. Quando você tem um filho muito pequenininho que faz uma coisa errada, ele é muito pequenininho, ele não entende. Mas quando a gente já está com 15, 16 anos, a gente faz uma coisa errada, pô, você é uma criança, olha o seu tamanho. Como é que você fez um negócio desse? Não é assim que eles falam para os nossos jovens rebeldes? Nós não somos crianças mais. E os nossos pais, os nossos criadores, os nossos mentores, eles estão aí nos cobrando as nossas atitudes. Ainda lhe falta um imenso progresso a realizar, o de fazer e reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Não é só desenvolvimento da inteligência que é necessário, é a elevação dos sentimentos, destruindo o egoísmo e o orgulho. Então a humanidade está nessa época, nessa fase da história evolutiva da humanidade, muito desenvolvida intelectualmente, mas moralmente a gente não consegue ainda praticar e exercitar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Porque a verdadeira caridade, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que perguntaram para os Espíritos como é a caridade segundo Jesus. Aí é o BIP, o famoso BIP do Roberto Espírito: benevolência para com todos, indulgência para faltas alheias e perdão das ofensas. Então, para sermos caridosos, nós temos que ser benevolentes, ter um sentimento de ajudar, de servir de coração. A todos que estão no nosso contato, ao nosso redor, que precise de algo, que a gente faça espontaneamente de coração. Que a gente possa ser indulgente quando alguém comete um erro, que a gente olhe e sinta a piedade daquela pessoa. Você, puxa vida, o meu irmão errou. Eu vou procurar ajudá-lo, vou fazer uma prece por ele. Se alguém vem comentando, viu, fulano errou. Não leve aquilo adiante, não seja maledicente. Tenha sempre um pensamento de esperança: poxa, ele vai conseguir sair daquilo, eu vou ajudá-lo. E perdoar. Como é difícil perdoar. Porque perdoar tem uma mensagem do Espírito Simeão falando que perdoar é olvidar, é esquecer a falta. Mas não é esquecer da mente, que a gente não esquece, mas é esquecer do coração. Alguém faz alguma coisa que nos magoa. Eu perdoei, mas eu não vou mais na casa espírita, eu não passo na mesma calçada, não quero ver. Você não perdoou. Você encontrou com a pessoa, você olhou a pessoa, seu perispírito treme dentro de você. Você não perdoou ainda. Agora, quando você realmente perdoa e tira a mágoa do coração, você encontra com a pessoa, você tem a esperança de recomeçar uma amizade nova com aquela pessoa. Você pode até lembrar do fato: poxa, essa pessoa uma vez já me causou uma dor. Mas o seu perispírito não pula mais. Você não sente mais aquela pressão. É que você perdoou, tirou a mágoa do coração. Então, o que precisamos desenvolver é
a fraternidade, é o amor. Mas Kardec continua. Entretanto, uma mudança tão radical como que se elabora não pode realizar-se em comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse complexo nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja aplanado e o equilíbrio restabelecido. Assim, é da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não dos cataclismos de catástrofes prominentes e materiais. Então, Allan Kardec está dizendo que vai realmente haver algo grande, mas esse cataclismo é moral, é nas ideias. Porque a inteligência faz com que a gente comece a ver as coisas por os olhos. Então, muitas das vezes, erramos, nos mantemos orgulhosos, egoístas, ainda somos arraigados a ideias, hábitos equivocados, por desconhecer, por imaturidade. Mas de acordo com o que a gente vai amadurecendo, puxa vida, eu estou sofrendo, eu estou errando. Eu começo a ver as minhas falhas. Nós vamos vendo o que a gente está fazendo de errado. Por que eu estou sofrendo tanto? Poxa, parece que a vida fica repetindo. Sabe? É sempre o mesmo problema. Então, é esse conspirar do pensamento com a vida, com as ocorrências, agora com a globalização, uma coisa que acontece do outro lado do mundo, instantaneamente eu sei da minha casa. E nós que estudamos a doutrina espírita, a gente descobre e sabe e entende de que a distância de quem está do outro lado do mundo não tem importância nenhuma. Porque eu posso aqui, na Iguaçu, através de uma oração, de uma prece, de uma mensagem pelo WhatsApp, salvar uma vida lá. Ou não podemos? Podemos. Não podemos mais, não dá mais tempo a gente ficar acomodado no conforto do nosso sofá. É preciso agir. É preciso fazer. Mas, continuando, hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. O caráter, os costumes, os usos, tudo muda. É que, com efeito, surgirão homens novos, melhor, homens regenerados. Quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e as suas consequências, que não o circunscreva à produção de fenômenos, compreende que ele abre novo caminho à humanidade e lhe desvenda-nos um horizonte no infinito. Então, Kardec está dizendo que o Espiritismo, aquele que, vou ler de novo, medita e se conscientiza do que está escrito no Espiritismo. Estamos fazendo isso? Nós estamos vindo na casa espírita, a gente vem na casa espírita, assiste palestra, tomar passe, tomar água frutificada, participar dos estudos. Agora a internet do YouTube tem várias palestras, qualquer assunto que você queira. Eu, quando adquiro, quando eu leio, quando eu estou assistindo uma palestra, eu estou absorvendo, eu estou realmente buscando compreender, assimilar e criar em mim verdades com o que eu estou aprendendo no Espiritismo, ou eu estou só esquentando cadeira? O Espiritismo tem que fazer com que a minha consciência se dilate. Eu tenho que ler uma mensagem do Dr. Bezerra, eu tenho que abrir o livro dos Espíritos, eu tenho que fazer o culto do Evangelho do lar e refletir, meditar. Nossa, mas isso aqui é para mim. A gente costuma ler uma mensagem, poxa, se a minha mãe tivesse lá, é para ela, o problema é que ela está passando. Não, todas as mensagens são para nós, primeiro. Né? Então é preciso, gente, meditar profundamente, porque os tempos são chegados. Bem, encerrando o livro de Gênesis, os homens só viverão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos, a solidariedade e a fraternidade, estarem em seus corações e em seus costumes. Esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza.
Então, a grande transformação da regeneração que estamos esperando nos tempos chegados é da implantação da solidariedade, da fraternidade em nossos corações. Que não vai acontecer um fenômeno, um cataclisma, os céus se abrirem, Jesus voltar numa nuvem dourada e, puf, todos os problemas acabaram. A luz dourada de Jesus tem que começar a brilhar aqui dentro, no meu coração. Quando eu conseguir entender a doutrina espírita, quando eu conseguir assimilar e praticar o Evangelho, eu vou estar me transformando, eu vou ser considerado pelos mentores como cristão espírita, e eu vou, como diz aquele ditado, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eu vou arrastar aqueles que estão no meu convívio, sejam encarnados ou desencarnados. E assim eu vou fazer a minha transformação moral aqui da Terra. Agora não vamos tocar de livro. Nós vamos ler uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, do livro Recados do Meu Coração, Transição Planetária. O Dr. Bezerra fala sobre esse momento, os tempos que são chegados. Então vamos ver o que o Dr. Bezerra diz. Queridos filhos, nosso planeta passa por transição inadiável e irreversível. Irreversível. O progresso está aí. Não podemos mais recalcitrar. Aqueles que se mantiverem ainda arraigados ao orgulho e ao egoísmo serão convidados a ser retirados do planeta. Não queremos isso. Cada transformação da fase é marcada por mudanças físicas, psicológicas e espirituais. Dr. Bezerra corroborando com o que Kardec disse, transformação moral. Ainda não será um mundo de espíritos perfeitos, porque quando a gente estuda a terceira parte do livro dos Espíritos, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, Santo Agostinho diz que existem 5 tipos de planeta: os primitivos, o de expiação e prova, os de regeneração, o de beatitude e os celestes. Nós estamos saindo de expiação e prova indo para o de regeneração. Então, ainda não será um mundo de espíritos perfeitos, mas de criaturas que já se esboçam sinais claros de fraternidade. Então, estamos realmente, nós vamos, se a gente for olhar, prestar atenção, o mundo está conturbado? Está. Está acontecendo muita coisa, muita guerra, muito conflito? Está. Mas tem muita gente fazendo bem. Nós já vamos encontrar organizações, ONGs, uma mobilização do planeta de muita gente fazendo bem, né? Então existe também o bem sendo feito. Não é mais possível viver apenas pensando na própria felicidade, sem se importar com a felicidade do próximo. Olha que interessante. Os tempos são chegados e aqueles que se esforçarem de fazer o próximo feliz vão estar caminhando com a lei de progresso. É para pensar. Nós, pessoalmente, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu faço, é em prol da minha felicidade ou do próximo, da nossa felicidade. Eu preciso desenvolver em mim, me tornar uma pessoa melhor, procurando sempre deixar todos que estão ao nosso redor melhores do que quando encontrou conosco. Quem falou isso foi sempre Teresa de Calcutá. Eu confundo com a irmã Dulce, eu chamo as duas de irmã Dulce. Madre Teresa de Calcutá, ela falou isso: nunca deixe uma pessoa sair da sua presença pior do que quando chegou. É isso que o Dr. Bezerra diz. Eu preciso fazer com que todas as pessoas, todos os seres, as plantas, os animais, as rochas, toda a natureza se sintam melhores, confortáveis, felizes com a minha presença. Se eu conquistar isso, se eu adquirir esse sentimento, eu estou realmente vivendo correto
no sentido de aproveitando os tempos tão especiais. Mas o Dr. Bezerra continua: já não nos bastará o simples querer, o mero desejar, porquanto o nosso ingresso não se fará apenas com as promessas vãs de amar e de transformação íntima, mas com atitudes que identifiquem a real presença do amor em nossas vidas. Então, o Dr. Bezerra falou que só vamos realmente aproveitar esse momento da humanidade de transição se estivermos nos esforçando com um querer real. Eu quero me transformar numa pessoa melhor. Eu quero realmente exercitar a fraternidade. Isso é o que eu desejo para mim, para a minha família, para a minha vida, para as pessoas. Se eu estiver vibrando assim, eu estou no caminho. Mas tem um terceiro livro. Antes de falar do terceiro, aliás, dessa terceira mensagem, essa mensagem que eu vou ler agora, que a gente vai estudar junto, ela foi trazida no encontro do terceiro Congresso Espírita Brasileiro, que foi uma mensagem de Wolfram, em 2010, e foi lançada no jornal, um artigo no jornal do Espírita Mineiro. Bem, até aqui que a gente conversou é o que a gente sempre vem falando. E se a gente levar em consideração só até aqui que a gente estudou, nós já estamos bem, então. A gente faz tudo o Evangelho. A gente vem no calor do pregador de Deus Espírita. A gente não está fazendo mal para as pessoas, aquele mal real de matar, prejudicar. A gente procura sempre fazer as nossas orações. A gente colabora com a casa espírita. Quando tem o dia dos caldos, o pessoal ajuda, não ajuda? Se o marido chegar aqui só ajuda, então nós estamos precisando de alguma coisa, estamos precisando de ajuda disso, daquilo, a gente vai se ajudar. Tem um conflito lá no Oriente Médio, a gente está orando para o mundo. Então a gente já está aproveitando bem. Então, será que a gente já está garantido na regeneração? Já tem um lotezinho comprado lá no mundo de regeneração? Menina, quando eu fui ler essa mensagem aqui, eu caí para trás. Puxão de orelha. Tamo não, gente. Tamo não. Ó, falta muito suor ainda para chegar lá. Doutor Bezerra dá a receita para a gente nessa mensagem. Não é para desanimar não, tá, gente? É para impulsionar, para dar coragem, tá bom? Aí, doutor Bezerra diz: amanhecer de bênção. Estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial, a data de mudança do mundo de prova e expiação para a regeneração. Os tempos são chegados, chegou. Né? Já está aí. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Beleza. Aí começa. Segura na cadeira, ajeita ali. Aí o doutor Bezerra é muito amoroso, né? Ele diz assim: firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhardes na indumentária carnal, a servi-lo com abnegação e devotamento. Então, a pergunta que eu fiz lá no começo: estarmos reencarnados nessa época agora foi bom? O doutor Bezerra disse que nós fomos convidados a estarmos reencarnados nessas épocas difíceis e aceitamos vir e trabalhar para Jesus. É um convite. Será que quando a gente estava lá, chegaram, se só aqui você quer ser, vai reencarnar, você quer ser cristão espírita? Você quer, já comigo. Né? Nós perguntamos, nós aceitamos. Graças a Deus. Prometestes que lhe seríeis fiéis, mesmo que vos fosse exigido sacrifício. Alargando-se os horizontes
deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Então o doutor Bezerra está dizendo que fomos convidados por Jesus para estarmos reencarnados nesses tempos, mas que, além da transformação moral, do esforço de transformarmos em pessoas melhores, nós aceitamos passar pelo sacrifício. Aquilo que eu estava falando. Mas que sacrifício é esse? Vamos entender? Exultemos juntos os espíritos desencarnados e vós, outros, que transitais pelo mundo de sombras. Mas além do júbilo a que nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam. Que puxão de orelha! A responsabilidade que temos de sermos cristãos espíritas em plena transição. A existência, no corpo ou fora dele, devemos reviver os dias inovidáveis, no corpo ou fora dele, devemos reviver os dias inovidáveis da época do martirológico. Nós vamos encontrar algumas obras, eu já li, falando que os primeiros cristãos foram espíritos que aceitaram passar pelo aquele sacrifício dos ciclos para exemplificar, que foram os martírios, né? E nós somos os cristãos convidados por Jesus no final do ciclo evolutivo da Terra para exercitarmos, vivermos o sacrifício, não de sermos devorados pelos leões dos ciclos, mas um outro tipo de sacrifício. O sacrifício de vencermos o orgulho e o egoísmo. É o sacrifício íntimo de cada um de nós. É a luta de cada um de nós temos que fazer para nos transformar em pessoas melhores. Aonde, nesta época, os cristãos, os evangélicos, no sentido de todo aquele que segue o Evangelho, seja de que religião for, que segue a Jesus, será perseguido, será ultrajado, humilhado, porque os adversários da luz, aqueles que não querem a evolução do planeta, vão realmente buscar calar a nossa dor, nos impedir de exemplificar e de viver Jesus. Divaldo Franco fala isso claramente nas suas mensagens. Você bota no YouTube e diz, os livros falam isso, o Emmanuel fala isso. Então seremos realmente sacrificados, mas não ser jogados a leões. O sacrifício de passarmos pela dura prova da humilhação, da perseguição. Mas o Dr. Bezerra nos diz o que fazer nesse momento. E o Dr. Bezerra continua: seremos convidados não somente a aplausos, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens íntimas da alma. Primeiro conselho, para vivermos bem os tempos chegados, para que a gente atinja a regeneração que todos nós almejamos para nós e para o próximo, é testemunhar no silêncio nas paisagens internas da alma. Sabe o que é isso que ele está falando? Muitas das vezes a gente não concorda, ou a gente é questionado, a gente silencia os lábios, mas a mente e o coração fica fervendo. Você não consegue parar de pensar: por que eu passei por isso? Por que vontade de lá quebrar a cara dele? E não sei o quê. A gente fica internamente em conflito, angustiado, aflito. Aquele que realmente conhece a doutrina espírita e se conscientiza dela, do que ela orienta, começa a exercitar e dar o testemunho do silêncio da boca, da mente e do coração. A primeira coisa que temos que fazer: silenciar a mente, controlar os nossos pensamentos, procurar exercitar os bons pensamentos. Quando a gente começar a pensar coisa muito negativa, deprimente, de raiva, de mágoa, que a gente possa substituir, lembrar na hora de
visualizar aquele conflito que a gente está passando, resolvido, visualizar felicidade, alegria, gerar bons pensamentos. Primeira coisa que temos que fazer nessas épocas é vigiar o pensamento. Segundo conselho do Dr. Bezerra, testemunhar por amor àqueles que não nos amam. Amar aquele que nos persegue. Nossa, faço isso. Joana de Anjos tem um livro que eu acho que é o Autodescobrimento, onde ela diz: você já fez uma prece para aquele que te persegue, que te calunia, te humilha? Você já orou por ele, já fez uma prece de gratidão, agradecendo ele na sua vida? Quando li isso a primeira vez, essa mulher ficou doida. Mas é justamente através desses irmãos equivocados, que não conhecem a doutrina, que não nos conhecem, que nos humilham, nos perseguem, nos machucam, nos maltratam, é que nós vamos ter a oportunidade de exercitar o bem, o amor. Porque a gente amar os nossos amigos, os nossos amores, é fácil. Agora vamos amar o irmãozinho que te dá uma fechada no trânsito. Que beleza, né? Sou meu irmão, Pai de Deus. Né? Você, a gente passa por tanta coisa. Então vamos nos lembrar de Dr. Bezerra nessas épocas, além do esforço de fazer a nossa transformação moral, eu preciso sacrificar o meu orgulho, sacrificar o meu egoísmo, sacrificar a minha falta de paciência, sacrificar a minha preguiça, a minha vaidade. E se eu for agredido por alguém, eu vou exercitar o perdão, o amor, vou orar, silenciar e perdoar aquele. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Então, o terceiro conselho de Dr. Bezerra: primeiro, silenciar a mente e o coração. Segundo, amar aquele que nos persegue. E terceiro, sermos abnegados e servir aqueles que nos causam dificuldade. Então, aquela pessoa que está na nossa casa, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, na casa espírita, no trabalho, no mundo, que só causa empecilho, que é aquele trave, que te causa tanto aborrecimento, que você olha: Senhor, tira essa pessoa do meu caminho, que eu não aguento mais. Vamos mudar esse pensamento. Olha, Senhor, muito obrigado por eu ter essa pessoa mesmo, porque eu vou me fortalecer, eu vou exercitar, e eu vou ser abnegado. Sabe o que é abnegação? A abnegação, Joana de Anjos diz, que é a maior das virtudes. As virtudes são maravilhosas: fraternidade, solidariedade, igualdade, liberdade, inteligência, tudo maravilhoso. O amor, de uma forma geral, é maravilhoso. Mas a abnegação é aquela caridade, aquela ação que eu faço para ajudar alguém, que eu vou passar por uma privação, por um sacrifício, por uma dor, mas eu faço isso feliz. Eu cheguei do trabalho, preciso dormir, estou morto de cansado, com fome. É do meu direito chegar em casa e descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Mas eu chego em casa e eu fico sabendo que alguém não está bem, que alguém está precisando de ajuda. Eu deixo de dormir, eu deixo de comer, eu deixo de trabalhar, e eu vou até a dor do outro, porque eu entendo que a dor do outro é minha também. E eu vou feliz. E eu passo a noite toda lá, até de manhã. O sentimento de abnegação é o prazer de servir, de amar. Este gesto, esta virtude de abnegação, é o contraponto, é o máximo oposto do egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos: a maior chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Se queremos sair do planeta de expiação e prova, se queremos aproveitar os tempos que são chegados, implantar a regeneração no nosso coração,
e no coração do meu irmão, e com isso refletir na regeneração da terra, eu preciso ter o sentimento, o espírito de serviço abnegado, de amparar e amar quem quer que seja. Há muitos anos atrás, eu frequentava um estudo da Casa Espírita lá em Itaboraí, que ficava em Marília, o Centro Espírita Chico Xavier, e nós estávamos fazendo um estudo, e Fernanda, uma menina, uma moça que frequentava lá, ela contou uma história que eu nunca mais esqueci. Ela disse que ela estava no ônibus indo trabalhar. Ela trabalhava no Rio, descia ali na Leopoldina para pegar outro ônibus para descer no Rio para trabalhar. Que ela desceu do ônibus correndo e do lado dela desceu outro rapaz também para pegar outro ônibus. Nisso que ela está descendo, ela vê um deficiente visual, certo? Que estava ali precisando de ajuda para pegar o ônibus. Ela olhou o cego, desceu do ônibus e pensou assim: meu Deus, eu tenho que pegar o meu, mas ele precisa de ajuda. E ela ficou meio assim, sem. E quando ela olhou, o rapaz que desceu com ela deu o braço para o deficiente visual, botou dentro do ônibus. Ela não foi, ficou olhando. Ela botou ele no ônibus, depois o rapaz saiu correndo. Aí ela contando assim: poxa vida, eu me senti tão mal, que aquele ônibus hora eu perdi. Ela falou um ponto de brincadeira, mas aquele rapaz já entendeu isso aqui. O rapaz não pensou no ônibus que ia dele, do horário, ele só viu o irmão precisando dele. Eu estou contando isso aqui porque Fernanda contou, né, para todos. E ela disse que ela não teve, ela entendeu, ela sabia o que tinha que fazer quando teve atitude. É o que a maioria de nós está nessa fase. A gente sabe o que tem que fazer, mas quando a situação acontece, a gente fica sem saber exatamente o que fazer. Não vamos pensar duas vezes, vamos segurar na mão daquele que precisa. Né? Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, mudanças morais. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas. Olha, que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que nós outros guardemos no refúgio da alma o compromisso de amar, e amar sempre, trazendo Jesus de volta a todos a presença daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Os dias do testemunho, de vivermos e exemplificarmos como cristãos espíritas. Então, Dr. Bezerra fecha a mensagem dele dizendo da necessidade urgente que devemos ter de praticar o amor. O amor por nós mesmos, primeiro. O amor àqueles que estão ao nosso redor. Que quanto mais eu me esforço para me transformar numa pessoa melhor, quanto mais eu acredito que eu vou conseguir vencer, eu não quero mais fazer essa coisa equivocada que eu estou fazendo, eu quero aprender a fazer o certo. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Essa reflexão que Santo Agostinho nos orienta na questão 919A, que devemos refletir, meditar, às vezes é complicado. A casa espírita tem o atendimento fraterno, alguma casa espírita tem tratamento espiritual, nós temos a medicina, os médicos, os terapeutas, os psicólogos, para nos ajudar a organizar os pensamentos e os sentimentos. Então, os tempos são chegados para botarmos o amor em prática. Que a gente possa refletir sobre essas mensagens que a gente falou aqui hoje, para buscar a cada dia exercitar mais o perdão, a indulgência, a abnegação. Aí fica a pergunta para a gente refletir. Nós temos nascido nos tempos chegados, no final dos tempos, no final do ciclo de expiação e prova. Foi bom ou não foi? Claro que é difícil, não é fácil, mas com certeza foi a maior bênção de a gente estar reencarnado agora. Porque temos o entendimento de que somos reencarnacionistas.
Daqui a pouco a gente vai voltar para o plano espiritual, e quando a gente voltar, o planeta Terra vai estar vivendo a regeneração, que Santo Agostinho diz que esse planeta de regeneração é um planeta onde os espíritos descansam das lutas do planeta de expressão e prova. E nós vamos reencarnar num planeta regenerado, de que a humanidade que estiver ali, ela vai encontrar um planeta que foi preparado com o nosso suor. Nós estamos preparando o edifício da regeneração do reino de Jesus, que Jesus falou há 2000 anos antes de ser pregado. Eu estou preparando um reino de amor, de felicidade, que ainda não é aqui, mas um dia será. Que Ele está preparando. O amor de Jesus está preparando tudo, não podemos duvidar. E que nós somos os obreiros da última hora. Os tempos são chegados para apontarmos o trabalho, arregaçarmos as mangas e vivermos como cristãos espíritas. E onde estivermos, mesmo sozinho no nosso quarto, que o nosso pensar e o nosso vibrar seja um espelho do Evangelho de Jesus. Mas como é que eu faço para pensar o Evangelho, sentir o Evangelho e praticar o Evangelho, se eu não conheço o Evangelho segundo o Espiritismo? Por isso que a espiritualidade vive repetindo: culto do Evangelho no lar, culto do Evangelho no lar. Que quando fazemos o culto do Evangelho, quando lemos e comentamos e procuramos vibrar as palavras contidas do Evangelho, eu estou recebendo a energia de Jesus na minha casa. E pela repetição, eu sempre lendo aquela passagem do Evangelho, a mensagem sobre piedade, sobre perdão, sobre bem-aventurado, eu lendo, aquilo vai se tornando uma verdade, e dia chegará que eu vou descer do ônibus e vou encontrar um deficiente e automaticamente eu vou pegar na mão dele e vou socorrer, sem pensar. Que por enquanto a gente ainda treme, mas dia chegará que a gente vai ser o primeiro a pegar na mão dele, porque um dia alguém pegou na nossa mão. Nós já tivemos mancos, cegos, doentes, enfermos, caídos, e alguém segurou na nossa mão. E agora, o momento dos tempos chegados de retribuir à humanidade tudo que recebemos. Então, que Deus nos abençoe, que o Dr. Bezerra, o seu amor, com a sua sabedoria, possa nos ajudar a vencermos no nosso orgulho, no nosso egoísmo e nos transformarmos em pessoas melhores.